Vocês estão com o YouTube aberto aí, meninas? Verifiquem aí, por favor. Não. Não, é outro link agora. Entra no YouTube do sindicato. Eu vou sair de conta da minha. A partir da minha, vou ver se tá. Hã? Não, tá, estou vendo o professor. Tá vendo? Então tá no ar, professor. Bom, tivemos um pequeno problema técnico, então vamos retomar, porque eu não sei o quanto vocês ouviram do início anterior. Então, antes de mais nada, boa noite a todos e a todas. Vamos dar, então, prosseguimento à nossa discussão sobre conjuntura brasileira, e hoje vamos discutir a conjuntura econômica brasileira. Como eu estava dizendo, o Brasil vive um momento bastante complexo e conturbado, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político. A análise da conjuntura econômica brasileira tem que ter como ponto de referência a crise do capitalismo, que se arrasta pelo menos desde 2008. Um dos aspectos desse processo é o contínuo declínio dos Estados Unidos, que tem sua hegemonia ameaçada, sua hegemonia contestada por uma potência em ascensão, a China. Também se observa o declínio do Japão e da Europa. Nesse contexto, os Estados Unidos veem sua liderança econômica, sua liderança tecnológica e o papel do dólar serem ameaçados. Questões centrais para a manutenção da sua hegemonia. A economia dos Estados Unidos, já há bastante tempo, apresenta enormes déficits externos. Em 2024, por exemplo, o déficit comercial foi de cerca de 900 bilhões de dólares, e o déficit nas transações correntes foi de cerca de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares. Os Estados Unidos também apresentam elevados déficits públicos, que no ano passado alcançaram a cifra de 1 bilhão e 800 bilhões de dólares, 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Esses dados indicam que os Estados Unidos precisam de financiamento externo para financiar os seus déficits, embora possam cobri-los, em última instância, com emissão de moeda. Daí a necessidade imperiosa de manter o dólar como moeda-chave do sistema internacional, para evitar um colapso das suas contas externas e uma crise fiscal de grandes proporções. É a tentativa de manter essa situação que explica, em grande medida, a atual ofensiva imperialista de Trump, que afeta diretamente o Brasil. As causas da decadência dos Estados Unidos têm raízes estruturais profundas e fugiriam aos limites dessa nossa exposição abordar de maneira mais detida. Porém, cabe umas pouquíssimas palavras. Essa situação de crise dos Estados Unidos faz parte de um contexto mais amplo, fruto da chamada globalização. Globalização do capitalismo, que mostra sinais de esgotamento. É nesse quadro que devemos situar a economia brasileira. No período da chamada globalização, o desempenho da economia brasileira tem sido medíocre. A partir da década de 1980, ela tem apresentado um padrão de acumulação de capital caracterizado, entre outros aspectos, pelo baixo crescimento. Entre 1980 e 2022, o PIB cresceu em média 2,2% ao ano e a renda per capita 0,8% ao ano. A partir da década
de 1980, a economia brasileira entrou num processo de regressão estrutural, marcado pela desindustrialização e pela reprimarização das nossas exportações. Do ponto de vista do crescimento econômico, os 2 primeiros mandatos, né, do governo Lula foram uma exceção nesse contexto. À medida que, entre 2003 e 2010, o PIB cresceu em média 4% ao ano. Esta performance resultou, em particular, do boom de commodities, da elevada liquidez internacional e da adoção de políticas voltadas para estimular o mercado interno e para enfrentar os graves problemas sociais do país. A crise mundial de 2008 e 2009 e seus desdobramentos, em especial o fim do boom de commodities, evidenciaram os limites dessa fase iniciada em 2003. Entre 2011 e 2014, a economia brasileira cresceu em média 2,3% ao ano. Em 15 e 16, o Brasil enfrentou grave recessão, recuperando-se de forma débil em 2017. Entre 2015 e 2019, o PIB apresentou um decrescimento médio anual de 0,5%, caracterizando uma estagnação. A situação não foi muito diferente no governo Bolsonaro, dado que a economia cresceu 1,4% ao ano, em média. O crescimento da economia em 22 e uma queda da inflação a partir de agosto, né, daquele ano, deveram-se, em parte, às medidas que visaram promover a candidatura de extrema-direita de Jair Bolsonaro. Foi nesse contexto que Lula derrotou Bolsonaro com base em uma ampla frente, né, que articulou diferentes classes e frações de classe. Os partidos de direita e centro-direita aprofundaram o controle do Congresso, o que dificulta a implementação do programa do governo Lula e exige muitas concessões. Não obstante os esforços para articular uma ampla sustentação no Congresso, a base do governo apresenta muitas fragilidades. O governo também enfrenta crescente oposição de amplos setores das classes dominantes e da grande imprensa, ao que se soma agora as pressões exercidas pelo imperialismo dos Estados Unidos. Também é importante salientar a ampla influência da extrema-direita nas redes sociais. Apesar das dificuldades, a economia cresceu acima das expectativas em 23 e 24. Cresceu em 23, 2,9% e em 24, 3,4%. No primeiro trimestre de 2025, em relação ao trimestre anterior, o PIB cresceu 1,4%. As estimativas para este ano giram ao redor de 2,3%. Esse processo foi acompanhado de queda do desemprego, melhora da renda do trabalhador. Cabe destacar, né, tivemos essa notícia recentemente, que o Brasil acabou de sair do mapa da fome da ONU. Esse desempenho relativamente bom, né, em 23, entre 23 e 25, se deveu, sobretudo, aos seguintes fatores. Primeiro, crescimento acentuado da agropecuária em 24. Esse setor teve um crescimento bem menor, crescimento acentuado da agropecuária em 23. Esse setor teve um crescimento bem menor em 24 e voltou agora a crescer bastante no primeiro trimestre de 2025. Um outro fator foi a melhora do desempenho do setor de serviços e da indústria. Um terceiro fator foi o incremento do gasto público, né, sobretudo do gasto público relativo aos programas sociais. Um quarto fator foi a elevação do salário mínimo. Um quinto fator foi o bom desempenho do mercado de trabalho. Vários desses fatores incrementaram o consumo
e isso puxou o crescimento da economia. Para o ano de 2023, cabe destacar a chamada PEC da transição, que colocou fim ao teto de gastos públicos do governo Temer e permitiu um incremento do gasto do governo federal em cerca de 9%, contribuindo para o bom desempenho da economia neste ano. Também cabe destacar a evolução positiva das exportações. Os investimentos, no entanto, tiveram um desempenho sofrível. Entre 2021 e 2024, a taxa de investimento manteve-se ao redor de 17% do PIB. O baixo nível dos investimentos nos últimos anos compromete, tudo indica, a superação da tendência de baixo crescimento observada desde os anos 80. Apesar dos baixos níveis de investimento, a economia tem crescido desde 21, devido, sobretudo, aos gastos públicos e ao consumo das famílias, o que é insuficiente para sustentar um acelerado crescimento no longo prazo. O governo apresentou um programa de investimento e de financiamento para setores estratégicos da economia, que, apesar de certos limites, caminham no sentido de enfrentar os nossos vários problemas estruturais. Deve-se destacar aqui o programa Nova Indústria Brasil, que tem como um dos seus objetivos promover a reindustrialização do país, o novo programa de aceleração do crescimento. Também cabe destacar a retomada dos investimentos da Petrobras, que tem inúmeras sinergias com outros setores da economia. Outro ponto importante consiste no financiamento dos projetos destinados a promoverem a transição energética, sobretudo através de empréstimos do BNDES. Esses programas prevêem gastos da ordem de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares para os próximos anos, o que é bastante um volume de recursos bastante considerável. Ponto importante, foi também que Lula manteve os programas sociais, incrementou o salário mínimo acima da inflação, também adotou medidas para enfrentar o alto endividamento das famílias e retomou o programa Minha Casa Minha Vida. Outra proposta importante do governo foi a reforma tributária progressiva e simplificadora da estrutura tributária do país. A simplificação da estrutura tributária já foi aprovada. Contudo, a taxação dos dividendos e de outras medidas voltadas para incrementar a contribuição dos mais ricos praticamente não avançaram. A isenção do pagamento de imposto de renda para aqueles que ganham até R$5 mil está aguardando aprovação no Congresso, que talvez ocorra nesse segundo semestre. Embora o desempenho da economia tenha sido relativamente moderado, o mercado de trabalho permanece bastante aquecido. A taxa de desemprego apresenta uma consistente tendência de queda. A taxa de desemprego fechou o ano de 2024 em 6,6%. No segundo trimestre de 2025, essa taxa tinha caído para 5,8%, correspondendo a 6,3 milhões de pessoas sem emprego. Essa taxa de desemprego é a mais baixa da série histórica, iniciada em 2012. A população ocupada do país, nesse segundo trimestre de 2025, somou 102 milhões de pessoas, distribuídas da seguinte forma. Trabalhadores com carteira assinada, 39 milhões. Sem carteira assinada, 13,5 milhões. Trabalhadores por conta própria,
25,8 milhões. Desempregados e desalentados, 9,1 milhões de pessoas. Os funcionários públicos somaram 12,8 milhões. A taxa de informalidade, esse é um dado importante, vem caindo, foi de 37,8% da força de trabalho no segundo semestre de 25, antes 38,9% no início do governo Lula. A taxa de subutilização da força de trabalho foi de 14,8%, correspondendo a 16,5 milhões de trabalhadores. São trabalhadores que estão desocupados e aqueles que, embora ocupados parcialmente, estariam dispostos a trabalhar mais. É isso que compõe a taxa de subutilização da força de trabalho. Esse número é muito importante, porque esse número indica que estamos longe de uma situação de pleno emprego. Ao contrário do que argumentam os economistas neoliberais. O rendimento dos trabalhadores também subiu. Em outubro de 2024, a renda média habitual do trabalho, em termos reais, foi de R$ 3.298, subindo para R$ 3.528 em fevereiro de 25. O salário mínimo, em 25, somou 1.518, ante 1.412 no ano anterior. Apesar dos resultados positivos, parte importante das propostas, das políticas apresentadas no programa do governo Lula são fortemente limitadas pela manutenção da política macroeconômica liberal, baseada em metas de inflação, câmbio flexível, superávites primários. Esta política, herdada do governo Fernando Henrique e reforçada pelo teto de gastos do governo Temer, que foi substituído pelo novo arcabouço fiscal, é considerada central pelo capital para a defesa de seus interesses. Neste contexto, o governo Lula mostrou empenho em aprovar o novo arcabouço fiscal. Também estabeleceu uma meta irrealista para a inflação e, ao mesmo tempo, anunciou a intenção de zerar o déficit público primário em 24 e 25. As dificuldades de cumprir as regras do novo arcabouço fiscal e a pressão do capital, em particular da sua fração financeira, levaram, em dezembro de 24, o governo a aprovar um pacote de cortes e ajustes para se adequar às regras do novo arcabouço fiscal. Os principais pontos desse pacote de dezembro foram mudança no cálculo do salário mínimo, que deve crescer a partir de agora entre 0,6% e 2,5% ao ano, mais a correção da inflação. Enrijecimento das regras do benefício de prestação continuada. Limites aos supersalários do funcionalismo público. Mudança na regra do abono salarial, no sentido de restringi-lo gradualmente. Prorrogação e flexibilização da desvinculação das receitas da União. Introdução de regra para frear o gasto público em casos de que ocorra novos déficits primários. Neste caso, ficará proibida a ampliação ou a correção dos benefícios fiscais. Essas medidas denotam o compromisso do governo com a política neoliberal. Por outro lado, ao mesmo tempo, apresentou importante projeto visando a alteração do imposto sobre a renda, com o objetivo de beneficiar aqueles que ganham até R$ 5.000 e aumentar o imposto sobre aqueles de alta renda, visando combater as injustiças da estrutura tributária brasileira. Várias dessas medidas deixaram o governo com uma margem de manobra demasiadamente estreita, o que pode comprometer a superação da tendência de baixo crescimento no longo prazo,
e as perspectivas políticas no médio prazo da esquerda. As altas taxas de juros e as amarras fiscais têm dificultado uma elevação mais acelerada dos investimentos públicos e privados. O Banco Central, na gestão de Roberto Campos, manteve a taxa de juros, a Selic, taxa básica de juros, em patamares elevados desde o final de 2021, justificando tal atitude com base nas fortes pressões inflacionárias que decorreriam do aquecimento da economia e do risco de descontrole fiscal. A Selic fechou 2024 em 12,25%. A nomeação de Gabriel Galípolo não significou uma alteração na política monetária. Os aumentos da taxa básica continuaram. Foram justificados pela preocupação com a política fiscal, com a inflação e com um quadro de instabilidade internacional. O ciclo de alta só foi interrompido agora em junho de 2025, quando a taxa estava a 15%, uma das taxas mais altas do mundo. Parece não haver justificativa, né, para a manutenção da taxa básica de juros nesse patamar. Não estamos diante de uma crise fiscal ou de uma crise inflacionária no curto prazo, ou até mesmo no médio prazo. O IPCA acumulado, o IPCA é o índice de preços do consumidor amplo, que é a taxa oficial de inflação, o IPCA acumulado em 2024 alcançou a cifra de 4,83%, um pouco acima da banda superior da meta, né, estabelecida pelo Conselho Monetário Internacional. A meta é 4%, podendo variar 1,5% para cima, 1,5% para baixo. O IPCA de julho de 2025 foi de 0,26%. O acumulado no ano foi de 5,23%. Não há indícios com esses números, né, de crise inflacionária. Não há indício de que a inflação fugirá ao controle. Né? Acontece que a meta de 3% de inflação é irrealista, né, para um país como o Brasil, no qual só em poucos momentos a inflação esteve nesse patamar desde a introdução de metas inflacionárias. Apesar do governo insistir em manter tal meta, o que é uma questão complexa, né, de tentar manter essa meta bastante realista. Uma das preocupações do Banco Central é com o mercado de trabalho aquecido, que estimularia o consumo e, por conseguinte, pressionaria a inflação. No entanto, tudo indica que não estamos numa situação de pleno emprego, como sugerem os dados que acabamos de apresentar. Como dissemos, a subocupação da força de trabalho é de cerca de 15%. O rendimento médio real do trabalho vem se recuperando desde 2021, mas sem alcançar a máxima anterior de julho de 2020. Os economistas ortodoxos, né, os economistas do mercado, argumentam que o crescimento da economia estaria acima do produto potencial. Ou seja, a economia estaria funcionando acima de sua capacidade de crescer sem inflação. De acordo com esses economistas, né, esses economistas do mercado, o descontrole das contas públicas, resultante dos elevados gastos do governo, seria um fator importantíssimo para o aquecimento da economia e para a elevação dos preços. Ademais, haveria uma forte tendência de elevação da dívida pública em relação ao PIB. Diante disso, as expectativas estariam, segundo o mercado, desancoradas, exacerbando as previsões de inflação futura.
Essa situação, segundo esses analistas, exigiria uma política econômica austera. No entanto, não existem indícios de que estejamos diante de uma inflação de demanda ou de uma crise fiscal. Quanto às causas da inflação, um dos determinantes mais importantes consiste na desvalorização do real no ano de 2024 e nos primeiros meses de 2025. Nesse período, a moeda se desvalorizou cerca de 22, 24%, e isso tornou os produtos importados mais caros e, portanto, isso impactou os preços. A queda da moeda nacional em relação ao dólar decorreu, sobretudo, da situação mundial instável e da especulação contra o real, né, levada a cabo tanto por especuladores brasileiros quanto internacionais. Outro fator importante que ajudou a explicar a inflação reside na elevação dos preços das commodities no mercado internacional, que é transmitido para o mercado interno. O incremento do preço das commodities pressiona a inflação à medida que estimula as ações, resultando em diminuição da oferta no mercado interno. Ademais, muitas commodities, como, por exemplo, como soja, que também são consumidas no mercado interno, têm seus preços pautados pelo mercado internacional. O Brasil, país dependente, subordinado, periférico, não tem controle sobre os fluxos de capitais e nem sobre o preço das commodities. Seria preciso adotar controles de capitais para um enfrentamento eficaz da especulação. A ausência desses controles, abolidos pelas políticas neoliberais, no passado recente, esses controles foram abolidos a partir do governo Fernando Henrique, nos tornou um alvo fácil da especulação financeira, como a que ocorreu no final de 2024 e início de 2025. Especulação levada a cabo pelo capital financeiro com o objetivo de obter grandes lucros e encurralar o governo, obrigando a enrijecer ainda mais a política fiscal e aumentar os juros. Não obstante o governo ter condições de adotar medidas mais duras e rápidas contra a especulação, não o fez. O Banco Central, controlado pelo capital financeiro, só muito tardiamente adotou medidas para estabilizar o câmbio. Outro fator que pressionou a inflação foram os problemas climáticos enfrentados pelo Brasil, que com a crise ambiental estão cada vez mais frequentes e severos. As inundações no sul e secas em outras regiões do Brasil reduziram a oferta de alimentos, cujos preços subiram mais do que a média no mercado brasileiro, afetando, sobretudo, os setores mais pobres da população, o que gerou crescente descontentamento popular em relação ao governo Lula. Por esse conjunto de fatores, a majoração da inflação não decorre do excesso de demanda, como asseveram os neoliberais. A causa principal da inflação encontra-se do lado da oferta na abertura financeira exacerbada da economia. Mesmo com a inflação de alimentos acima do IPCA, tudo indica que estamos longe de uma crise inflacionária. Dessa maneira, o aperto monetário e fiscal, defendido pela ortodoxia, pela grande imprensa, pelo capital financeiro, não será eficiente para debelar a majoração dos preços. Pelo contrário, apenas agravará os problemas fiscais e desacelerará a economia, acarretando desemprego, queda da renda dos trabalhadores
e maior concentração da renda. Dado que a economia é relativamente fechada, os preços apresentam relativa rigidez e a inflação não é de demanda, mas sim de oferta. Nessas circunstâncias, o remédio proposto pelos neoliberais vai elevar a dívida pública e seu serviço, majorando o déficit público. Tudo indica, no entanto, que o país não está à beira de um colapso fiscal, como sugerem os neoliberais. Do ponto de vista das contas primárias, não há nada que aponte que elas fugirão ao controle, pois o estabelecido no arcabouço fiscal está sendo cumprido. O déficit primário, o que é o déficit primário? De um lado são as receitas, né, de todos os impostos, e de outro lado são os gastos com investimento, com pagamento dos salários dos funcionários, com educação, com saúde, com outros programas sociais, etc. Quando as receitas são maiores que os gastos, que esses gastos temos um superávit. Se não, se ao contrário, temos um déficit. No caso, o déficit primário em 2024 foi de 0,09 do PIB, dentro da margem estabelecida pelas leis de diretrizes orçamentárias de 2024. Para alcançar esse resultado, o governo fez um contingenciamento de verbas de 20 bilhões de reais. Né? Verbas essas voltadas para promover, seriam voltadas para promover investimentos e para promover gastos com a administração pública. Se forem contabilizados os créditos extraordinários relativos, em sua maior parte, às enchentes do Rio Grande do Sul, às renúncias fiscais e a gastos de combate às queimadas, o déficit primário montaria a 43 bilhões de reais, 0,36% do PIB. Valor um pouco superior aos 28,8 bilhões de reais permitido pelo novo arcabouço fiscal. Mesmo assim, esses números não configuram uma crise fiscal. Em 2025, o governo tem redobrado seu compromisso com a estabilidade. Até junho, o déficit primário foi de 17,9 bilhões de reais, 0,15% do PIB, bastante abaixo dos 0,25% permitidos pelo arcabouço fiscal. Um grande número de países apresenta déficit primário superior ao verificado no Brasil. E não há indícios de crise fiscal nesses países. Só pegar o exemplo dos países da União Europeia. No que se refere ao aumento da relação dívida pública-PIB, também não parece que a situação esteja fora do controle. Em dezembro de 2024, a dívida pública bruta correspondia a 76,1% do PIB. Em junho de 25, a dívida pública corresponde a 76,6% do PIB. O incremento da dívida pública bruta em relação ao PIB decorre fundamentalmente da elevação da taxa de juros, que garante elevada valorização do capital financeiro. O elevado déficit público global, né, nos últimos anos, decorre, sobretudo, do pagamento dos juros da dívida pública. O debate está centrado na questão do déficit primário. Né? Quando ligamos a TV, nos jornais que tratam da parte de economia, né, toda hora os jornalistas martelam o déficit primário, o déficit primário. Mas o déficit primário está sob controle. Né? O que está fora de controle é o chamado déficit nominal. O que é o déficit nominal? É além do déficit primário quando se soma o pagamento dos juros da dívida pública.
Então, se de um lado nós temos as receitas e de outro lado temos os gastos de custeio, mais os gastos de investimento, mais os gastos com os programas sociais e mais o pagamento dos juros da dívida pública, né, nós vamos observar que o déficit nominal, como é chamado, é muito grande no Brasil. Mas o déficit nominal é grande, não porque se gasta muito com o salário do funcionalismo, ou se gasta muito em saúde, educação, ou com investimentos em infraestrutura. O déficit global é grande porque se gasta muito com o pagamento dos juros da dívida pública. Só para dar alguns exemplos. Em 2023, o gasto com o pagamento dos juros da dívida pública atingiu 736 bilhões de reais, valor superior à soma dos dispêndios com a educação e a saúde nesse ano, que atingiu 280 bilhões de reais. Então, se paga para os rentistas 736 bilhões e se gasta em saúde e educação 280 bilhões. O déficit global do setor público em 2023 correspondeu a 8,9% do PIB, sendo que o déficit primário foi de 2,1%. A diferença, 6,8%, corresponde ao pagamento de juros da dívida, que beneficia nem 100 mil pessoas. Em 24, o déficit público nominal foi de 998 bilhões de reais, o que corresponde a 8,45% do PIB. O déficit primário, sem descontar os gastos extraordinários, foi, como já falamos anteriormente, de 0,36% do PIB. Os gastos com pagamento de juros relativos à dívida pública alcançaram a estrondosa soma de quase 1 trilhão de reais, o que corresponde a 8,09% do PIB. O pagamento de juros da dívida pública tem superado sistematicamente os gastos sociais, incluindo o abono salarial, o seguro-desemprego, os benefícios de prestação continuada, a renda mensal vitalícia, o programa Bolsa Família, a saúde e a educação. A título de exemplo, os gastos com assistência social, saúde e educação em 24 somaram 607 bilhões, enquanto que o dispêndio com o pagamento da dívida pública foi cerca de 950 bilhões. O gasto com juros só foi superado pelos dispêndios relativos à Previdência Social. Nesse ano de 24, os dispêndios com o pagamento das aposentadorias foi de 960 bilhões. Mas só que o pagamento das aposentadorias beneficia milhões de brasileiros, enquanto o pagamento dos juros da dívida pública beneficia um número muito restrito de brasileiros. Para os neoliberais, o equilíbrio das contas públicas tornou-se uma medida capaz de resolver todos os problemas da economia. Os setores rentistas atuam sistematicamente para garantir a continuidade das políticas neoliberais. A especulação com o real, a queda da bolsa, a elevação dos juros nos mercados futuros, entre outros expedientes, são mecanismos de pressão utilizados para garantir os seus interesses. Um dos maiores temores desses setores reside no incremento substantivo da dívida pública, que acabe inviabilizando o pagamento de seus juros. Daí a enorme preocupação com o equilíbrio fiscal. Defendem estabilizar o crescimento da dívida por meio de robustos superávites primários. Em outros termos, é jogar nas costas dos trabalhadores o peso do ajuste. Esses setores argumentam que o descontrole fiscal
geraria mais inflação e, portanto, a necessidade de aumentar ainda mais a taxa de juros. Os neoliberais admitem que a elevação dos juros e a redução do gasto público teriam efeitos negativos sobre o emprego e os salários. Porém, para eles, isto seria necessário. Não haveria alternativas. Dessa forma, de acordo com essa visão, cortar emprego, cortar os salários e manter ao mesmo tempo elevada remuneração aos especuladores seria benéfico para os trabalhadores. É um absurdo esse raciocínio. Entretanto, essa argumentação se sustenta, né, como tentamos mostrar pelos dados apresentados. É a própria austeridade fiscal e monetária que agrava o problema fiscal e obstaculiza o crescimento à medida que inibe o investimento, que inibe o consumo, o que afeta negativamente a arrecadação, né, deteriorando ainda mais o equilíbrio fiscal e eleva a relação dívida pública-PIB, devido ao aumento da dívida, que sobe de acordo com os juros, e os juros altos reduzem a atividade econômica e, portanto, reduzem o PIB. Então, como diminuir a dívida pública se os juros aumentam a dívida pública e esses mesmos juros reduzem o PIB? É uma contradição. A melhor maneira de equilibrar o orçamento é de ter a relação dívida pública-PIB aumentando as receitas públicas. Como se faz isso? Crescendo a economia. É diminuindo os gastos com juros da dívida. Como se faz isso? Reduzindo a taxa de juros. E isso depende, sobretudo, de um crescimento elevado, da inclusão nos ricos no imposto de renda e dos pobres no orçamento. É isso que o Brasil precisa. O problema fiscal encontra-se no déficit nominal, que resulta das elevadíssimas taxas de juros, mas sobre o qual o mercado silencia. Esses setores pretendem resolver o problema enxugando o Estado e tirando o pobre do orçamento. Defendem que os trabalhadores arquem com o maior peso do ajuste fiscal. As políticas de metas de inflação, câmbio flexível, superávit primário e o arcabouço fiscal ingestam a economia, inibindo um crescimento vigoroso e de longo prazo, que seja capaz de criar as condições para o enfrentamento dos graves problemas sociais, da crise ambiental e da regressão estrutural em curso na economia brasileira. O novo arcabouço fiscal é insustentável a médio prazo, pois as despesas obrigatórias do Estado, sobretudo as vinculadas à Seguridade Social, tendem a crescer mais que o PIB. Mesmo que seja logrado um crescimento sustentado da economia, o arcabouço fiscal limita o crescimento do gasto público a 70% dos aumentos das receitas. Então, se num ano as receitas aumentam 100, né, o gasto público no próximo ano só podem aumentar 70. Desde que esse aumento de 70 não leve a um aumento de gasto superior a 2,5% do gasto do ano anterior. Ou seja, o gasto público está amarrado. Mesmo que a economia cresça, mesmo que aumentemos a arrecadação. Nessas circunstâncias, a única saída na vigência do arcabouço fiscal é comprimir os gastos de custeio e os investimentos, o que inviabilizará o funcionamento do Estado. Ou cortar os programas sociais, os gastos com saúde e educação, os gastos com a Previdência, como não cansam de propor os neoliberais. Recentemente, o que propôs o Arminio Fraga, um dos representantes mais diletos do mercado financeiro, congelar o salário mínimo. É óbvio, porque ele não quer matar galinhas de ovos do mercado financeiro. O incremento das receitas
por meio da majoração de impostos sobre as altas rendas, embora justíssimo e mais que necessário para avançar na justiça social e tributária, não resolverá o problema do arcabouço, pois o próprio arcabouço limita o uso das maiores receitas para aumentar o gasto público. Ademais, a classe dominante não tolera aumento de impostos que recaiam sobre sua renda, como ficou evidente no recente encaminhamento dado ao caso da elevação do IOF, bloqueada pelo Congresso, que só foi destravada a partir da mediação do Superior Tribunal Federal. Essa classe também viu o referido aumento de IOF como uma tentativa do governo controlar os fluxos de capital, os fluxos de capitais. Outra medida que é necessária, mas considerada inaceitável pelo próprio capital. O problema é que o governo Lula continua comprometido, tanto com a política de metas de inflação, câmbio flexível e superávit primário, quanto com o arcabouço fiscal. Não tem força, dada a correlação de forças vigente, para romper com essas políticas. Essas políticas são apresentadas como racionais, como neutras, pelos neoliberais. Na verdade, são pilares centrais da valorização do capital, sobretudo do financeiro, e canalizam o fundo público para sustentar o pagamento da dívida pública. Essas políticas distribuem riqueza para o capital. Não podemos esquecer que elas foram acompanhadas de reformas que também tolheram os direitos sociais, como, só para citar um exemplo, as várias reformas da Previdência e a última reforma trabalhista levada a cabo pelo governo Temer. Essas reformas precarizaram as condições de vida, precarizaram as condições de trabalho da classe trabalhadora. Portanto, se coloca a necessidade de rompermos com as políticas neoliberais. O problema está na correlação de forças desfavorável às classes populares. Nesse contexto bastante complexo, bastante problemático, para agravar ainda mais a situação, o Brasil foi impactado pelas tarifas anunciadas por Trump, com a justificativa de pressionar o governo, o país, em vista de pretensas arbitrariedades que estariam sendo cometidas contra o golpista Jair Bolsonaro. Concomitantemente às tarifas, outras medidas foram tomadas para interferir na justiça brasileira. Pressões inaceitáveis, que denotam, melhor dizendo, que o imperialismo norte-americano pretende retomar o controle mais rígido da América Latina. As razões de fundo dessas medidas parecem residir na atuação do Brasil nos BRICS, na regulação das Big Techs, no acesso às chamadas terras raras e na existência do PIX, que restringe os espaços de atuação das empresas financeiras dos Estados Unidos. Ademais, o Brasil tem apresentado sucessivos déficits comerciais em relação aos Estados Unidos nos últimos anos, o que esvazia o argumento segundo o qual as tarifas seriam necessárias para proteger a economia norte-americana da concorrência desleal das empresas brasileiras. Essas medidas têm que ser entendidas no bojo pela luta da manutenção da hegemonia norte-americana no mundo, e cujo objetivo principal é a China. Foram aplicadas inicialmente tarifas de 10% em abril e agora mais 40%, somando no total 50%. Entretanto, o choque tarifário foi abrandado com o estabelecimento de cerca de 700 exceções. Essas isenções abarcam as exportações brasileiras consideradas mais importantes para a economia dos Estados Unidos,
como aviões, petróleo, celulose, suco de laranja e algumas categorias de aços. Estimativas apontam que essas isenções correspondem a 45% do valor das nossas exportações para os Estados Unidos. Mas, mesmo assim, o impacto será relevante, embora bem menor do que esperado inicialmente. A pauta de exportações brasileira para os Estados Unidos é composta de cerca de 4 mil produtos, 4 mil itens. Setores como café, carnes, calçados, frutas e outros que ficaram fora das isenções sofrerão um impacto. O impacto, no entanto, será moderado. Algumas estimativas assinalam que o efeito dessas restrições será de 0,15% do PIB. Isto porque o Brasil tem uma economia relativamente fechada. O grau de abertura da economia brasileira, o que é o grau de abertura da economia brasileira? É o fluxo de comércio, soma de importações mais exportações, dividido pelo PIB. O grau de abertura da economia brasileira é de cerca de 40%. Então, a economia brasileira ainda é relativamente fechada. Portanto, os impactos do tarifaço serão relativamente reduzidos. Temos um comércio exterior diversificado. Apenas 12% das nossas exportações tem como destino os Estados Unidos, sendo que a China absorve 28% do que exportamos. Só 10% das exportações do agro vão para os Estados Unidos. A maior parte tem como destino a Ásia. Muitas das mercadorias afetadas, como café, carnes, podem ser redirecionadas para outros mercados, com uma certa facilidade. Para os produtos mais afetados, como frutas, pescados e outros, o governo acaba de anunciar um pacote de medidas cujos principais pontos são os seguintes: um crédito extraordinário de 30 bilhões de dólares, adiamento do pagamento de impostos, exigir conteúdo nacional na fabricação de alguns produtos, compras de emergência por parte do Estado e compras para fortalecer estoques reguladores. Essas medidas são de curto prazo. O Brasil precisa definir uma estratégia de longo prazo para enfrentar um novo quadro internacional marcado pelo acirramento das disputas pela hegemonia mundial e de crescente ataques do imperialismo norte-americano, mas sem cair na dependência de outras potências. Precisa de um projeto de autonomia nacional, que não será nada fácil definir na atual conjuntura, caracterizada, entre outros pontos, entre outros aspectos, por uma correlação de forças adversas às classes trabalhadoras, e com uma burguesia totalmente subalterna, cujo projeto é a dependência, é a subalternidade. Enfim, em largos traços, são essas as características mais salientes da conjuntura econômica do Brasil, na minha visão. Espero que a exposição tenha contribuído para, pelo menos, levantar alguns pontos de discussão. Agradeço a oportunidade, estou aqui disposto para o debate. Muito obrigado. Olá, pessoal. Muito boa noite. Aqui quem está falando é o Carlos Teixeira, da assessoria de imprensa do Sindimar. O professor, neste momento, fica à disposição para responder eventuais perguntas que vocês enviarem no chat. E, desde já, a gente agradece também a presença de vocês e a audiência através do nosso canal no YouTube. A gente menciona aqui o Leonardo Batista, que está acompanhando também essa aula, a Gilce Maria
Gilcimária Félix, o Fernando do site Conexão, obrigado, o Dirceu Frederico, o Rafael Teixeira, o nosso tesoureiro, Flávio José Vivian, todos enviaram boa noite aí pra gente, o Silvio Alexandre, a Valdelice Araújo, o Alex Drumer, que fez uma consideração aqui, mandou uma boa noite e considerou a aula muito produtiva, o Flávio Bari também mandou uma boa noite, o Rafael Teixeira fez a seguinte observação, professor, aí eu escuto o José Cobori e ele disse que se subisse a meta de inflação, os juros poderiam diminuir. A meta está baixa devido à pressão de mercado. E complementa, quando o senhor falou a respeito do arcabouço, que esse arcabouço precisaria ser derrubado. Também participa aqui o Alessandro Antônio Rodrigues, que enviou uma boa noite para a gente. Caso queiram enviar as suas perguntas, os seus comentários, podem fazê-lo no chat, que eu assessoro aqui o professor e a gente faz a leitura e a apresentação aqui para vocês. Só queria dizer que eu concordo com as observações, né, que foram colocadas aí no chat. Bem, seguimos à disposição por mais alguns minutos. Caso não chegue nenhum comentário, nenhuma pergunta, a gente dá por encerrada esta segunda aula do curso de Conjuntura Política e Econômica Brasileira, apresentada pelo professor Francisco Corsi. Essa aula vai ficar à disposição no nosso canal no YouTube. Vocês quiserem compartilhar com os amigos, quiserem posteriormente enviar alguma pergunta, algum comentário para o professor, também será possível. Acho que é isso, né, pessoal? Dado ao avançar da hora, já 9 e pouquinho, né, a gente deixa o espaço, então, para o professor fazer as suas considerações finais aí, para a gente encerrar essa transmissão, lembrando que a nossa terceira aula do curso de Conjuntura Política e Econômica Brasileira acontece na semana que vem, na próxima quarta-feira, também a partir das 8 da noite, com transmissão pelo nosso canal no YouTube. Professor? Bom, eu agradeço ao Sindimar, agradeço aos ouvintes, né? Foi uma satisfação poder colocar algumas questões para o debate, e como foi dito pelo Carlos, né, o curso continua nas próximas semanas, onde serão debatidos problemas importantes da realidade brasileira. Na semana passada tivemos a discussão sobre a conjuntura política, hoje sobre a conjuntura econômica. Se não me falha a memória, na próxima semana teremos a discussão sobre questões sindicais, né? Exposição que será proferida pelo professor Giovanni Alves, né, que é um especialista sobre essa questão do sindicato e das questões trabalhistas. Eu agradeço, então, mais uma vez. Professor, o senhor teria um tempinho para responder a pergunta do Rafael Teixeira? Claro. Deu tempo aqui de entrar a pergunta dele. Qual seria o melhor caminho para reduzir os juros e talvez melhorar e aquecer a economia e também ter um pouco mais de liberdade para espaço para gastos primários? Bom, o que deveria, na minha opinião, ser feito, né, seria, pelo menos, modificar o arcabouço, né? Dado que a correlação de forças, o ideal seria abolir o arcabouço fiscal. Né? Abolir o arcabouço fiscal, mudar a política, abolir também a política de metas, de superávites primários e de câmbio flexível. Porém, isso permitiria uma redução dos juros, um aumento dos investimentos e que levaria a um crescimento mais robusto da economia e geraria condições
para um enfrentamento mais amplo dos problemas estruturais da economia. No entanto, sabemos que a correlação de forças não permite isso, infelizmente, né? Isso precisaria ter uma mobilização social muito grande, né? O que não temos no momento, e também vivemos num momento de avanço da extrema-direita, né? Então, a margem de manobra do governo Lula é pequena, né? É muito pequena. E parte dessa margem de manobra pequena foi o próprio governo Lula que acabou criando, né? Porque não havia necessidade de estabelecer uma meta de inflação tão rígida, né? O governo Lula, uma das medidas possíveis seria adotar uma meta de inflação mais condizente com a realidade brasileira. Essa seria uma medida possível, né, dentro do quadro atual. Também seria, dentro do quadro atual, né, embora também uma medida limitada, como a anterior, seria possível, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, alterar a ideia de manter um superávit primário. Poderíamos estabelecer na Lei de Diretrizes Orçamentárias um déficit. Isso daria mais margem para aumentar um pouco o gasto público, né? Agora, falta um pouco de ousadia para o governo Lula, né? Falta um pouco... Mas isso também não tem a ver apenas com o governo Lula, tem a ver com o Banco Central, né? Esse nível de inflação, né, em torno de 5% hoje no Brasil, e a tendência de queda, esse nível de déficit primário, né, tranquilamente permitiriam que o Banco Central diminuísse a taxa de juros. Não há nenhuma justificativa plausível para uma taxa de juros nessa altura, né? Acontece que o Banco Central é controlado pelo capital financeiro, né? Esse que é o problema, né? Quando se estabeleceu a autonomia do Banco Central, né, incorretamente, isso amarrou as coisas, né? Porque o Banco Central, ele foi capturado, né, pelos interesses financeiros. Então, eu acho que as medidas que podem ser feitas são poucas, né? Acho que o governo deve insistir na taxação das rendas mais altas, embora eu seja cético quanto ao sucesso dessa tentativa, né? Essa medida de isentar as rendas, os salários até R$5.000 do imposto de renda, né? Tá lá no Congresso, e o Congresso está enrolando, né? Hoje, lendo o noticiário, o Arthur Lira falou que provavelmente em dezembro essa medida será votada. Muito tarde, né? Ou seja, tudo indica que não será votado esse ano, ficará talvez para o próximo ano, né? Um ano complexo, eleitoral. Um ano eleitoral, aí fica para o outro, ou seja, vai para as calembres, né? A reforma tributária que foi implementada foi uma reforma de racionalização da cobrança de impostos, que foi importante, sem dúvida, mas que não resolve nem de longe os problemas de injustiça tributária no país, né? Rico continua não pagando imposto e grande parte do ônus continua caindo nas costas dos trabalhadores, né? A questão é que é fundamental para romper com essa situação uma ruptura com as políticas neoliberais. Professor, mais uma observação aqui do Rafael, ele pergunta o seguinte: o governo não poderia adotar a estratégia
do Petro, da Colômbia, que quando o Congresso e o Senado não aprovam, ele faz uma fala em cadeia nacional, convocando mobilização da população? Ou ainda, poderia ir nas cidades e falar com o povo diretamente? Bom, eu acho que poderia e deveria, né? Acho que isso pressionaria o Congresso. No entanto, a composição do atual Congresso talvez seja uma das piores da República. A base do governo é muito frágil, né? É muito frágil, né? Apesar de todas as tentativas de articular uma frente mais ampla, né? A base do governo é composta por vários partidos que não têm nenhuma lealdade ao governo, embora ocupem ministérios. Eu acho que o governo Lula, nesse aspecto, é muito mais tímido do que o governo Petro na Colômbia. Parece que o governo Lula tem medo da mobilização popular. Talvez, né, por receio de que eventuais mobilizações populares possam descambar, como ocorreu, né, nas mobilizações de 2013. Né? Mas também tem outras questões de caráter mais histórico. O Partido dos Trabalhadores, há muito tempo, está distante dos movimentos sociais. Né? Há também problemas relativos à força de mobilização dos sindicatos, né? Com a precarização das condições de trabalho, com o avanço da informalidade, com a ofensiva política e ideológica contra os sindicatos, está muito difícil os sindicatos também mobilizarem grandes contingentes de trabalhadores. Então, a situação está muito mais complexa. Ademais, hoje, os setores de esquerda têm pouco peso nas redes sociais. São, em boa medida, dominados pelas forças de direita e de extrema-direita. E hoje as redes sociais são um elemento importante de mobilização e de formação de opiniões. Então, o quadro é bastante complexo. Eu sou pessimista, né, embora, né, essas últimas semanas aí abriram janelas de oportunidade. Né? Essa ofensiva do governo Trump, né, com o apoio dos bolsonaristas, né, abriu uma possibilidade de mobilização dos trabalhadores, de uma maior ação do governo Lula na defesa dos interesses nacionais. Né. Então, acho que isso pode começar, né, desde que bem trabalhado, pode começar a abrir novas perspectivas. Né? E ainda mais que temos próximo ano, um ano decisivo, né, para o Brasil, para a classe trabalhadora. Né? Então, espero que tenhamos melhores condições que no momento. Né? Acho que há possibilidade de avançarmos, né, em cima dessa questão da defesa do interesse nacional. Perfeito, professor. Muito obrigado pela aula, muito obrigado pela resposta a todas as perguntas aí encaminhadas através do chat. A gente encerra por aqui, desejando uma boa noite a todos. Professor, o espaço para o senhor também deixar o seu boa noite. Bom, agradeço a todos e boa noite a todos e a todas. Até a próxima, então, até a próxima quarta-feira, quando a gente deve abordar aí as questões sindicais dentro do curso de Conjuntura Política e Econômica Brasileira, na terceira aula que vai ser apresentada aqui para todos vocês. Uma boa noite e até quarta-feira, então. Fiquem com Deus.
Tem um certo delay, né? Bom, é isso. Fechou. Espero que tenha sido um pouco útil. Legal, hein?